Os botões de Napoleão, capítulo 2. O ácido ascórbico, ou vitamina C, é uma molécula usada na hidroxilação de várias reações bioquímicas nas células. Sua principal função é a hidroxilação do colágeno, a proteína fibrilar que dá resistência aos ossos, dentes, tendões e paredes de vasos sanguíneos. A era do descobrimento foi movida pelo comércio de moléculas contidas nas especiarias, mas foi pela falta do ácido que a quase encerrou. Mais de 90% da navegação de Magalhães não sobreviveram à sua circunnavegação de 1519 a 1522, a maior parte pelo escorbuto. Escorbuto é uma doença causada por uma deficiência de vitamina C na dieta. O tratamento é feito com acompanhamento médico. Os sintomas podem não se apresentar por alguns meses depois que a pessoa passa a ingerir uma quantidade muito baixa de vitamina C. Exaustão, fraqueza, inchaço dos braços e pernas e amolecimento da gengiva estão entre a horrível e grande lista de sintomas de escorbuto. A morte resulta em geral de uma infecção aguda, como pneumonia. A depressão ocorre em um estágio inicial, mas não se sabe ao certo se é um efeito da doença propriamente dita ou uma resposta aos outros sintomas. O escorbuto começou a ser comum no mar, no século XIV e XV, quando o desenvolvimento de jogos de velas mais eficazes e de navios oceânicos tornou possível as viagens mais longas. No século XV, foi introduzida a dependência de alimentos em conserva. A comida por todos os marinheiros não favorecia nada a sua saúde. Eles tinham temor do fogo a bordo, devido à madeira usada nos navios. Então, o único fogo permitido era na cozinha, e mesmo assim dependia de como estava o tempo. Já existia um remédio para o escorbuto na época. Se acreditava pelos chineses de que frutas e hortaliças poderiam aliviar a doença. Em 1617, John Woodall relatou a prescrição de sucos de limão, tanto no tratamento quanto na prevenção. Outros remédios sugeridos na época eram vinagre, salmoura, canela e soro do leite, mas eram absolutamente ineficazes. Somente na metade do século XVI, estudos clínicos provaram a eficácia do suco de frutas cítricas, mas a maioria dos marinheiros já estavam acostumados a comer carne e não se interessavam por frutas, preferindo comer carne cozida, ensopada ou assada. James Cook foi o primeiro capitão a assegurar de que sua tripulação ficasse livre do escorbuto. Ele fazia questão de que todo o navio fosse mantido limpo e exigia que seus homens comessem chucrute. Sempre que havia oportunidade, o capitão aterrava para reabastecer e colher ervas locais ou plantas. A palavra vitamina vem da contração de duas palavras, vital, necessário, e amina, composto orgânico nitrogenado. O C de vitamina C indica que ela foi a terceira vitamina a ser identificada. Apenas alguns mamíferos requerem vitamina C em sua dieta. No gato e no cachorro, o ácido é fabricado no fígado a partir da glicose do açúcar por meio de uma série de diversas reações. Em algum ponto ao longo de um percurso evolucionário, os seres humanos perderam a capacidade de sintetizar o ácido ascórbico a partir da glicose, o que pode ter ocorrido da perda do material genético, que nos permitia fazer gluconolactona oxidase, enzima necessária para o passo final da sequência. Primeiro passo. O primeiro passo é uma reação de oxidação, que significa acréscimo de oxigênio a uma molécula, ou remoção de hidrogênio, ou possivelmente ambas as coisas. No processo inverso, conhecido como redução, a remoção de oxigênio de uma molécula, ou acréscimo de hidrogênio, ou, mais uma vez, possivelmente ambas as coisas. Segundo passo. O segundo passo envolve redução na extremidade da molécula de glicose após da primeira reação, formando um composto conhecido como ácido glúnico. A etapa seguinte da sequência, o terceiro passo, envolve a formação pelo ácido glúnico de uma molécula sílica ou em anel na forma de uma lactona. O passo final da oxidação produz a ligação dupla da molécula de ácido ascórbico. É a enzima para esse quarto e o último passo que faltam ao homem.
As tentativas iniciais de isolar e identificar a estrutura química da vitamina C fracassaram. Um dos maiores problemas é que, embora o ácido ascórbico esteja presente em quantidades razoáveis no suco dos cítricos, é muito difícil separá-lo dos muitos outros açúcares e substâncias semelhantes ao açúcar também presentes nesses sucos. Não surpreende, portanto, que o isolamento da primeira amostra pura de ácido ascórbico tenha sido feito não a partir de plantas, mas em uma fonte animal. O passo seguinte na compreensão do ácido ascórbico foi determinar sua estrutura, trabalho que a tecnologia atual poderia fazer com relativa facilidade, usando quantidades muito pequenas, mas que, na década de 1930, era quase impossível na falta de grandes quantidades. Isaac George descobriu que a páprica húngara é particularmente rica em vitamina C, e mais importante, era desprovida de outros açúcares que haviam tornado tão problemático o isolamento do componente sucos de fruta. Em 1937, a importância dessa molécula foi reconhecida pela comunidade científica, e St. George recebeu o Prêmio Nobel de Medicina por seu trabalho sobre a vitamina C. Embora o ácido ascórbico tenha continuado a ser investigado por mais de 60 anos, ainda não tem a plena certeza de todos os papéis que ele desempenha no corpo. É vital para a produção de colágeno, a proteína mais abundante no reino animal, encontrada em tecidos conectivos que ligam e sustentam outros tecidos. A falta de colágeno explica alguns dos primeiros sintomas de escorbuto, o amolecimento das gengivas e a perda dos dentes. 10 mg de ácido ascórbico por dia são suficientes para prevenir o aparecimento dos sintomas do escorbuto, embora nesse nível provavelmente exista um escorbuto subclínico, deficiência de vitamina C no nível celular, mas sem sintomas flagrantes. A dose diária recomendada de vitamina C para um adulto é geralmente estabelecida em 60 mg, mais ou menos a que se aprende numa laranja pequena. Essa dose variou ao longo do tempo em diferentes países, o que talvez indique que não compreendemos o papel fisiológico completo dessa molécula nem tão simples. Em geral, uma dose diária mais elevada é necessária durante a gravidez e a amamentação. A dose diária mais alta é recomendada para os idosos, porque na velhice frequentemente a ingestão da vitamina C é reduzida em consequência de uma dieta pobre ou por falta de interesse em cozinhar e comer. Registram-se casos de escorbuto entre idosos em nossos dias. A dose se pesquisar o papel da vitamina C em mais de 40 afecções: bursite, gota, esclerose múltipla, obesidade, mal de Parkinson, anemia, cataratas, diabetes, alcoolismo, esquizofrenia, depressão, mal de Alzheimer, infertilidade e câncer, para citar apenas algumas. Fabricam anualmente mais de 50 mil toneladas de ácido ascórbico, produzido industrialmente a partir da glicose. A vitamina C sintética é basicamente idêntica, em todos os aspectos, à natural, não havendo nenhuma diferença física ou química entre o ácido ascórbico natural e o sintético. Não há razão para comprar uma versão cara, comercializada apenas como vitamina C natural. O uso comercial da vitamina C atualmente é como conservante de alimentos, caso em que ela atua como antioxidante e agente antimicrobiano. Nos últimos anos, passou-se a ver conservantes como Alzores, não contém conservante, apregoam as embalagens de muitos alimentos. A verdade, porém, é que sem conservante, muitos produtos que comemos seriam mau gosto, mau cheiro, seriam intragáveis ou até nos matariam. Se os conservantes químicos desaparecessem, o desastre para nossos estoques de alimentos seria tão grande quanto se não houvesse mais. Escorbuto no gelo. Apesar do fato de que a distribuição compositória de suco de limão havia praticamente eliminado o escorbuto da Marinha Britânica no início do século XIX, apesar da observação de que esquimós das regiões polares que comiam carne fresca rica em vitamina C, miolos, coração e fígado de focas nunca sofriam de escorbuto, e apesar da experiência de inúmeros exploradores cujas preocupações quanto ao escorbuto incluíam tanto a comida fresca quanto possível na dieta, o comandante naval inglês Robert Falcon Scott persistia em sua crença de que a doença era causadora por carne contaminada. Escorbuto no gelo. O explorador norueguês Roald Amundsen, por outro lado, levava a ameaça do escorbuto a sério e baseou sua dieta de sua bem-sucedida expedição ao Polo Sul em carne fresca de foca e cachorro. Sua viagem de volta, após chegar ao Polo Sul em janeiro de 1911, foi retardada pelo que hoje se considera ter sido um dos piores tempos na Antártida em anos. É possível que sintomas de escorbuto, ocasionados por vários meses de uma dieta desprovida de alimentos frescos e vitamina C, tenham tolhido enormemente os esforços de sua equipe. Quando estavam a menos de 18 quilômetros de um depósito de alimentos e combustível, eles se viram exaustos demais para continuar. Se o valor do ácido ascórbico tivesse sido reconhecido mais cedo, o mundo seria hoje um lugar bem diferente, com uma tripulação saudável, Magalhães
talvez não tivesse se dado ao trabalho de parar nas Filipinas. Poderia ter prosseguido e desembarcado o mercado do cravo da Índia ou das Ilhas das Especiarias para a Espanha, navegado triunfantemente rio acima de Sevilha e desfrutado as honrarias devidas ao primeiro circunnavegador do globo.